abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 5. João, capítulo 5. Gostaria de lembrar a igreja que nós estaremos aqui na quarta-feira, a partir das 19 horas, no nosso culto de oração, louvor e adoração ao Senhor. Domingo, às 9 da manhã, nós temos a nossa classe da escola dominical. Hoje nós começamos a classe dos juniores. Então, que você que é papai ou mamãe pode trazer o seu filho. Nós já estamos com a classe dos juniores de 9 a 12 anos. E já temos abertas inscrições para o nosso retiro de Páscoa, né? Se você está interessado a estar celebrando ao Senhor durante o feriado da Páscoa, adorando ao Senhor, procure nossa irmã Neide. Nós já estamos com inscrições e vagas limitadas para você estar participando desse momento tão especial de comunhão com a igreja. João capítulo 5, amém? Vamos ler a partir do verso 19. João capítulo 5, do verso 19 ao 47. Diz assim a palavra do Senhor. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós podais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para teres vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele.
mas se não creis nos Escritos, como crereis nas minhas palavras? Os líderes religiosos, os rabinos da época, eles estavam todos de olho em Jesus Cristo. Eles não gostavam das ações de Jesus, eles não gostavam das atitudes de Jesus, da palavra que Jesus falava, do que Jesus fazia. E nesse contexto de João, capítulo 5, Jesus havia curado um paralítico em pleno sábado. E isso era inadmissível para os religiosos da época, fazer algo no sábado. Então eles foram até Jesus e começaram a questionar a Jesus. E eles começaram a perseguir a Jesus porque Jesus fazia milagres, fez um milagre no sábado, e ainda mais porque Jesus dizia que Deus era o seu próprio Pai. E os religiosos não aceitaram isso. A questão é que a lei do Antigo Testamento, ela proibia sim o trabalho no sábado, mas ela não especifica que tipo de trabalho é esse. Porém, toda a Escritura, ela direciona que esse trabalho significa a ocupação normal de uma pessoa. Mas acontece que os rabinos da época, eles elencaram uma série de trabalhos que não poderiam ser feitos, que eles achavam por si próprios. Eles escreveram coisas que iam muito além do que estavam na lei. E Jesus, ele não transgrediu a lei no sábado, mas ele simplesmente não seguiu aquilo que os religiosos estavam impondo às pessoas. E em meio a todo esse contexto, Jesus, ele confronta a hipocrisia dos judeus, e ele aproveita o questionamento para ele declarar quem de fato ele é. E nesse capítulo fica claro que Jesus está dizendo que ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Senhor. E ele começa no capítulo 19, declarando que ele tinha toda a autorização de Deus para fazer as coisas. Ele tinha autorização para tudo o que ele falava. Ele dizia: o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Jesus declara, ele tem toda a autorização de Deus, toda a autorização do Pai, para fazer, para cumprir tudo aquilo que o Pai ordena. Depois, Jesus, nos versículos 21 e 24, declara que ele tem o poder da vida eterna, assim como o Pai tem. E ele fala, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. No verso 24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus está dizendo, eu tenho o poder de dar a vida eterna, assim como o Pai também tem. E prosseguindo nos versos 25 a 29, Jesus declara que ele é o único que tem todo o direito e toda a autoridade de julgar todas as pessoas, vivas e mortas. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Jesus estava declarando que ele era o próprio Deus. Que ele e o Pai
um. E a forma como Jesus declara essa verdade é bem enfática, porque ele começa dizendo: em verdade vos digo. A expressão em verdade é uma forma de dizer: eu realmente estou falando a plena verdade. Naquela época, quando eles falavam em verdade, eles estavam enfatizando a verdade, falando: de fato, isso é verdade. Eu realmente estou falando que é verdadeiro, acreditem, porque é verdade. Mas Jesus, ele não somente levanta os fatos, ele não somente fala a verdade sobre si mesmo, mas ele acaba cumprindo a lei que está lá em Deuteronômio, no capítulo 19, versículo 15, que diz que diante dos fatos é preciso que 2 ou mais testemunhas fossem levantadas. Deuteronômio, no capítulo 19, verso 15, vai dizer: uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o negócio. Jesus então declara quem ele é. E nesse mesmo contexto, ele levanta 5 testemunhas que afirmam que de fato ele é o Messias prometido, que de fato ele é o rei que todos estavam aguardando e esperando. A primeira testemunha levantada por Jesus, que Jesus cita, é João Batista. Vamos voltar a João capítulo 5, do verso 33 ao 35. Ele fala: vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e vós quisestes aliviar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Quando Jesus cita a João Batista, Jesus honra o seu servo. E ele fala: João era como uma candeia, onde ele passava, ele iluminava. João deu testemunho da verdade. Ele era a lâmpada que ardia e iluminava. E Jesus dá honra ao seu servo fiel. Provavelmente, quando Jesus aqui levanta o nome de João, João não estava mais realizando o seu ministério. Provavelmente ele já tinha sido morto por Herodes. Porém, o mestre, ele não esqueceu do seu servo fiel. Jesus, ele nunca esquece daqueles que fazem tudo para glorificar e exaltar o seu nome. Jesus nunca esquece os servos fiéis que vivem para exclusivamente a glória dele e a honra dele. E Jesus aqui lembra de João Batista e fala: João Batista estava entre vós, e ele testemunhou de mim, e ele disse a verdade. O que será que João tem a dizer de testemunho a favor de Jesus Cristo? Vamos em João capítulo 1. A partir do versículo 15. João capítulo 1, a partir do verso 15, vai dizer: João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca
para que ele perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram: então quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram os fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem profeta? João respondeu-lhe dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João testemunhou primeiro que Jesus era e é eterno. No versículo 15 ele fala: este é aquele que vem depois de mim e é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Com essas palavras, João estava dizendo: Jesus é aquele que é eterno. De eternidade a eternidade, Ele é. Porque Ele já existia antes mesmo da fundação do mundo. Ele já habitava na eternidade. Aquele que veio depois de mim é antes de mim e que é primeiro do que eu. Segundo, João estava testemunhando que Jesus era superior à lei e superior a Moisés. Versículo 16 ele fala: e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés, veio para mostrar o quão falhos nós somos, o quão pecadores nós somos e quão dependentes de Deus nós somos, porque ninguém consegue cumprir a lei. Mas a graça, o amor veio através de Jesus Cristo, que cumpriu toda a lei para nos salvar, para nos livrar da ira do próprio Pai. A graça vieram, a verdade e a graça vieram por meio de Jesus Cristo. João também testemunha dizendo que quem revela a Deus é Jesus. Ele fala que Jesus é o único que pode revelar a Deus ao homem. Jesus é o único que pode levar o homem até Deus. Ele vai dizer no verso 18: o Deus nunca foi visto por alguém. Ninguém viu a Deus. Deus nunca foi visto por alguém. E ele completa: o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Só conhecemos a Deus por meio de Jesus. Só conhecemos o Pai por meio de Jesus Cristo. E é isso que João estava dizendo. Jesus fez o Pai conhecido. Ele leva todos aqueles que querem ao Pai. E João testemunha ainda no verso 19, dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João avista Jesus, ele olha para ele e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João foi uma grande testemunha de Jesus, e que o seu ministério foi declarar: este é o Cordeiro, ele chegou. Prepare o caminho para a entrada do Rei da Glória, o Rei forte e valente, Jesus Cristo, aquele que é eterno, aquele que é superior à lei, aquele que é superior a Moisés,
que Jesus levanta a seu favor são as obras e os milagres que ele vinha realizando. Versículo 36 de João 5 vai dizer: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, de que o Pai me enviou. As obras do Senhor Jesus, os milagres do Senhor Jesus, eles comprovam a missão divina de Cristo. Hoje, infelizmente, muitos não creem nos milagres que estão escritos na Bíblia. Muitos acreditam que a Bíblia é apenas um mito, infelizmente, mas a verdade é que Jesus fez milagres e feitos poderosos e continua fazendo. A incredulidade tem entrado nos corações de muitos que tratam os milagres do Senhor Jesus, os milagres realizados como apenas ficção, como história, algo fictício. Porém, os milagres, eles existiam verdadeiramente. E esses milagres, eles testemunharam que, de fato, Jesus Cristo era o Messias prometido. Eles testemunharam que, de fato, Jesus Cristo era o Filho de Deus prometido, o Rei prometido para a nação. Os milagres, eles revelam quão poderoso é o nosso Deus. E os milagres, eles direcionam toda a glória e toda a honra somente ao Deus Todo-Poderoso. João, no capítulo 20, do verso 30 ao 31, vai nos dizer o seguinte: João 20, 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Os milagres que estão escritos na palavra do Senhor, eles foram escritos para que nós venhamos a crer que Jesus é de fato o Filho de Deus, e que, crendo, nós pudéssemos receber vida em seu nome. Todo milagre realizado, ele gera uma curiosidade. Todo milagre realizado, ele mexe com a mente das pessoas, e elas querem saber quem o fez, o porquê fez e como fez. Você imagina Jesus passando por uma rua, viu um paralítico, fala para levanta e anda. O homem levantava e andava. Imagina com quanta atenção Jesus chamava por meio dos seus milagres. E os milagres realizados, eles eram realizados justamente para direcionar a Cristo, direcionando sempre a Cristo. Uma multidão começou a seguir Jesus porque viam os feitos poderosos. E depois do milagre, ele vinha sempre com ensinamento. E os seus discípulos, aqueles que desejavam a ele, permaneciam para ouvir a sua palavra. Os milagres sempre vão direcionar a Cristo, sempre vão dar atenção a Cristo. A glória é sempre de Cristo. Ainda que os inimigos de Jesus da época pudessem dizer várias coisas e falar que ele fazia milagres em nome de Beelzebul, em nome de demônios, embora eles dessem mau testemunhos, os religiosos da época criticassem, uma coisa eles não podiam negar: Jesus fazia milagres. E esses milagres davam glória e honra a Ele, ao Deus Todo-Poderoso. João
capítulo 11, verso 47, vai nos afirmar isso. Vai dizer: mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? Todos viram e não puderam negar. Jesus faz milagres. E os milagres testemunham de que Ele é o Filho de Deus. A própria cura do paralítico do tanque de Betesda, que é o contexto de João 5, ela serviu para, além de curar esse paralítico, para que por meio de uma indagação Jesus pudesse proclamar a sua verdade, a sua essência, a sua natureza e a sua missão nessa terra. Os milagres que Jesus faz levam a glória a Ele. Comprovam que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A terceira testemunha que Jesus levanta em seu discurso, em sua resposta, é o próprio Deus, o Pai. Ele falou no contexto de João 5, do verso 37, e o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. O próprio Pai testifica e testemunha de Jesus. Porque Jesus estava com o Pai, foi gerado no Pai, e desde a eternidade Ele já existia. Vamos em Mateus capítulo 3, e nós vamos ver claramente toda a Trindade testificando que Jesus Cristo é o Senhor. Mateus no capítulo 3, no verso 13 ao verso 17, diz assim: então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O próprio Pai testifica que Jesus é o Filho de Deus. O batismo de João significava a lavagem e a renovação que viriam do arrependimento dos pecados. Jesus não era pecador, por isso João não queria batizá-lo, João hesitou em batizá-lo. Porém Jesus, ele se submete ao ministério de João, porque toda a lei precisava ser cumprida. E ele precisava mostrar que ele estava preparado para cumprir todos os justos mandamentos de Deus. E quando João batiza Jesus, nós vemos claramente a Trindade declarando: este é o Cordeiro de Deus. Quando Jesus é batizado, o Espírito de Deus desce como uma pomba. A voz do Pai ecoa nos céus e declara: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós temos o Espírito, nós temos Deus o Pai e Jesus o Filho. A Trindade testemunha: esse de fato é o Messias prometido. A quarta testemunha
que Jesus levanta em seu discurso são as Escrituras. Versículo 39 de João, capítulo 5, vai dizer: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinai as Escrituras, são elas que de mim testificam. As Escrituras citadas por Jesus, nesse caso, é o Antigo Testamento. E todo o Antigo Testamento ele vai apontar para o Messias, que conduz a vida eterna. Muitos pensam que não devemos ler o Novo Testamento, ou que o Novo Testamento não serve mais para nós que estamos na Nova Aliança. Mas o Novo Testamento ele prova que Cristo é o Messias. Ele profetiza a vinda do Messias. O Velho Testamento profetiza a vinda do Messias. E Cristo é encontrado em todas as Escrituras. E quem examina a Escritura, quem naquela época sabia todas as Escrituras, eles sabiam reconhecer que ele de fato era Cristo, que ele de fato era o Messias, que ele de fato era o Deus prometido. Porque cada profecia, cada parte da Bíblia aponta para Jesus e tem um único propósito de nos ensinar sobre Ele. Cristo não é somente encontrado nos Evangelhos, nas Epístolas, não, mas Ele está presente direta e indiretamente na lei, nos Salmos e nos Profetas. Por isso é importante lermos todas as Escrituras e examinarmos, porque elas nos conduzem até Cristo. Vamos abrir em Gênesis, capítulo 3. Gênesis 3. Verso 13 vai dizer: e disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Adão e Eva haviam pecado, desobedecido a Deus, estavam se escondendo, porque já tinham consciência de pecado, estavam nus, e aí Deus interroga. Jesus vira para a mulher e para a serpente, vira para a serpente e fala: haverá inimizade entre ti e a mulher, e a semente da mulher pisará sobre ti. Preste atenção, Deus fala a semente, singular, profetizando que Jesus viria, referência a Cristo. E tu lhe ferirás o calcanhar, ou seja, ele iria sofrer, ele iria padecer. Gênesis aponta para Cristo. Jeremias capítulo 31. No versículo 31, a partir do verso 31. Diz: eis que dias vêm, diz o Senhor,
em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. O profeta faz referência à nova aliança, ao novo tempo, ao tempo em que os pecados seriam perdoados, o tempo de Jesus, o sacrifício de Jesus, e todos os conhecerão, desde o menor até o maior, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. A profecia de Jeremias direciona ao reino de Jesus Cristo, ao tempo da nova aliança, ao novo concerto que Deus faz com o seu povo. Isaías capítulo 9. Isaías 9, a partir do verso 1, vai dizer: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar. Além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com medo e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de Páscoa ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e do seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. A profecia clara da vinda do Messias. Ele fala: maravilhoso conselheiro. E nós vimos hoje pela manhã: o Espírito Santo é o nosso conselheiro. Deus forte. A palavra diz que não há impossíveis para o nosso Deus. Ele nunca perde uma batalha. Pai da eternidade. Nós vimos que o próprio João já dizia que ele era eterno, que de eternidade a eternidade ele é o Senhor. Ele é o Pai da eternidade, vive desde sempre, príncipe da paz. O cálice da ira de Deus, que devia cair sobre nós, caiu sobre ele, e ele trouxe paz entre nós e Deus. Ele é o príncipe da paz, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus vivo, que tira todo o pecado do mundo. Salmos capítulo 22. Vai retratar a morte do Messias, vai profetizar a morte do Messias.
E se você comparar o Salmo 22 com aquilo que está nos Evangelhos, você vai ver que de fato aconteceu. E que os Salmos estavam apontando para o Messias. Salmo 22 vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda os seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos tolos me cercaram, fortes tolos de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me apega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongas de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, descendência de Jacó. Glorificai-o e temei-o, todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Salmo 22 declara a morte do Messias e o triunfo do Messias. Suas mãos e seus pés cravados, se derramando como água, a água que sai de Jesus, assim com a lança, o traspasso, as vestes e a túnica que foram lançadas sortes. Mas no fim, todos reconhecerão que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Cordeiro Santo de Deus. E no próprio contexto de João 5, Jesus usa as Escrituras para dizer claramente quem ele é.
E por isso que ele fala, se vocês examinam tanto as Escrituras, saberiam quem de fato eu sou. Vamos no verso 27 de João, capítulo 5. A partir do verso 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Porque é o Filho do homem. Jesus está usando a própria Escritura para dizer quem ele é. O Filho do homem. A expressão do Filho do homem, ela se refere à visão do profeta Daniel, que viu o Filho do homem, que se aproxima do ancião de dias. E ao Filho do homem é dado todo o domínio, toda a glória e todo o reino, com a finalidade de que os povos, as nações e todos os homens de todas as línguas o servissem. Jesus estava se referindo à visão de Daniel. Se eles examinassem a Escritura, saberia que ele é o Filho do homem. Daniel, no capítulo 7, a partir do verso 13, comprova isso. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar a ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. O seu domínio é eterno. Jesus é eterno. O seu reino é o único que não será destruído. As profecias já haviam falado. Ele é o Cordeiro, Filho de Deus. A quinta e última testemunha que Jesus levanta para afirmar que ele de fato é o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Messias enviado dos céus, é Moisés. Versículo 46 de João 5 vai dizer: porque se vós cresces em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Os judeus estavam ali falando da lei, que Jesus transgrediu a lei, Moisés escreveu a lei, Moisés disse isso e aquilo, e o próprio Jesus fala: se vocês de fato crescem em Moisés, vocês iriam acreditar que eu sou Cristo, porque o próprio Moisés escreveu de mim e falou de mim. Vamos em Deuteronômio capítulo 18. Vamos ver o que Moisés escreveu acerca do nosso Salvador. Deuteronômio 18. A partir do versículo 15.
vai dizer o seguinte: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis, conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. O Senhor fala a Moisés: despertarei um profeta no meio de ti, um profeta semelhante a Moisés. E se você parar para refletir um pouco, você vai ver que de fato, em muitas circunstâncias, Jesus foi semelhante a Moisés. Vamos lá? Primeiro, Jesus e Moisés tiveram a sua vida poupada quando eram crianças. Êxodo, capítulo 22, se eu não me engano, ele vai dizer, na época em que Faraó manda matar todos os meninos, e a mãe de Moisés pega Moisés, coloca num cesto e coloca num rio, e a irmã de Moisés fica olhando até que a filha de Faraó o encontra e resolve salvar essa criança. A mãe de Moisés respondeu Moisés durante uns 3 meses, se eu não me engano. E quando não dava mais para responder, para Moisés não ser morto, ela o coloca no rio. Jesus, quando nasceu, o rei mandou matar os meninos. O anjo aparece a José e fala: sai daí, desce ao Egito, porque querem matar um menino. Mas ele não poderia ser morto. Jesus e Moisés têm a sua vida poupada quando criança. Jesus e Moisés renunciaram à corte real. Moisés é criado como filho da filha de Faraó. Tinha todas as regalias, todas as riquezas. Mas quando descobre que é um hebreu, ele larga todas as suas mordomias e vai viver com o povo. E é levantado para libertar o povo. Jesus, em Filipenses 2, declara que ele deixa toda a sua glória, toda a sua majestade, se humilha, vem até essa terra para estar com o povo e para salvar o povo do pecado e da ira de Deus. Moisés, durante a sua caminhada, muitas vezes teve compaixão do povo. Jesus também era um homem que tinha compaixão do povo. Deuteronômio, no capítulo 9, vai nos mostrar Moisés intercedendo pelo povo. Jesus intercedeu pelos seus. Orou por aqueles que ainda iriam crer nele. Jesus também intercede pelo seu povo. Isso nos mostra que Moisés falou com Deus face a face. E o seu rosto brilhava
porque ele esteve na presença do próprio Deus. 2 Coríntios nos prova que Jesus é o próprio Deus. E quando estava aqui, falava com Deus, o Pai. Deuteronômio 29 vai demonstrar que Moisés foi o mediador de uma aliança. Hebreus 8 nos fala que Jesus é o mediador da nova aliança. Moisés e Jesus, o profeta semelhante a ele. Essas são as evidências citadas pelo próprio Jesus, que confirmam que ele é o Messias prometido. Aquele que examina as Escrituras, aquele que conhece a sua palavra, aquele que o segue, contemplando todos os seus feitos, sabe de fato que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E hoje, os eleitos de Deus, os filhos do Senhor, eles também podem testemunhar que Cristo é o Rei da Glória. Ainda que nós não vemos como vemos os nossos irmãos, mas nós podemos testemunhar que Ele é o Rei da Glória. Porque o Espírito de Deus, que é derramado sobre os filhos de Deus, nos dá poder para proclamar que Ele, de fato, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nos faz testemunhas plenas de Cristo, para proclamarmos o seu reino, a sua glória e a sua majestade. O poder do Espírito Santo sobre nós nos capacita com ousadia e com autoridade para declarar até os confins da terra que Cristo é o Rei e que Ele virá encontrar a sua noiva. Atos capítulo 1, verso 8. Atos 1, verso 8 vai dizer: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. As evidências não negam. João Batista não nega. Deus, o Pai, a Trindade não nega. As Escrituras não negam. Moisés também não nega. E nós que estamos aqui hoje, os filhos de Deus, também não conseguem negar. Porque o próprio Espírito de Deus testifica dentro dos seus filhos que Ele é o Cristo. E que um dia nós o encontraremos em glória e em majestade. Cristo